A gente não podia abrir hoje os trabalhos com uma música mais bonita do que essa, né? Eu sempre lembro do São Godoy. Todas as vezes que ia cantar, ele pedia quanta luz. Todas as vezes. Então, ele falava, é o hino do portal, quanta luz. A gente cantava muito aqui. E boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando em casa ou que vai ver amanhã ou outro horário. Muito obrigada pela presença de vocês. Que a nossa noite seja bem aproveitada, bem elaborada pela Nazaré, que está aqui para palestrar para nós, fazer essa palestra, que o tema é Levanta-te e andas. É um chamado do Cristo, é um convite que Ele está nos fazendo. Então, que Jesus te abençoe. Muito obrigada pela disponibilidade. Você gratidão a mim. Mora no meu coração e no coração do total. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E que Jesus possa iluminar as palavras da Nazaré. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. E com essa prece nós iniciamos os trabalhos da noite. Nazaré, com você agora. Meus amados amigos, boa noite. Que as bênçãos do Pai de amor nos envolva. A espiritualidade está em festa, com certeza, esses dias. A equipe espiritual, com certeza, também programou comemoração, festividades para o aniversário desta casa abençoada. Porque quando nós organizamos no mundo material, as coisas já estão se dando e acontecendo no mundo espiritual, na outra dimensão. E nós podemos até mesmo estar participando logo mais das atividades que estão sendo realizadas nessa casa, comemorando aí os 26 anos, veja bem, né? Um portal que se abriu há 26 anos para receber aqui, com muita luz, com muito amor, com muita alegria, muito carinho, as pessoas que aqui vêm, os irmãos todos encarnados e desencarnados. E a parte que nos toca hoje é uma frase de Jesus, uma frase nem tão grande assim, não é? Levanta, pega tua cama e anda. Levanta e anda. É um imperativo, esse verbo está no imperativo. Levanta. Não está convidando, se você puder, se levante, não. Levanta e anda. E é Jesus quem disse isso a todos nós, né? Com todo o poder moral, todo o know-how necessário para dar essa voz de comando aos seus irmãos menores, que somos todos nós. Então, esta frase é um convite, mas é também um chamado para que a gente se coloque de pé, para que a gente seja destemido e que a gente busque as forças em si e no cosmos para permanecer de pé diante das piores dificuldades que houvermos encontrado pelo caminho. Caros irmãos, são duas narrativas em que Jesus fala a mesma coisa. Então, todas as duas aconteceram na cidade de Cafarnaum, mas em lugares diferentes, em momentos diferentes, com pessoas diferentes. Mas o chamamento foi
o mesmo. Veja bem, elas se deram em Cafarnaum. Jesus estava em uma casa que alguém o convidou, e esta casa era imensa e se apinhou de tanta gente dentro, na porta, fora, que não cabia mais ninguém, não tinha como adentrar ali. E havia 4 moços, né, com uma padiola, uma cama, um leito, trazendo ali um paralítico. Eles queriam levar esse paralítico até Jesus para que ele obtivesse a cura. Esse era o objetivo, cura. Né? Mas como adentrar ali, no meio daquele tanto de pessoas? Então, aqueles 4 tiveram uma ideia. Subiram no telhado, olha a dificuldade. Tiraram uma parte do telhado, arrumaram ali cordas, desceram com esse leito, esse catre, com esse paralítico, lá onde Jesus estava. E quando coloca, né, o leito no chão, Jesus está ali e o recebe com muito amor, com muito carinho, disposto a dar tudo o que ele tinha para a cura daquele irmão. Só esses exemplos do mestre, a forma com que ele tratava as dificuldades, as dores do próximo, já são lições para nós. Diante da dor dos outros é necessário respeito, é necessário carinho, é necessário silenciar, é necessário orar e vibrar. E é necessário mobilizar todas as forças que nós temos para buscar minorar a dor do nosso irmão. Esse é o nosso ideal de cristão, daquele seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá. Jesus, então, se aproxima dele. Esse fato é muito lindo, porque a forma com que nós também aproximamos das pessoas nas mais variadas situações reflete muito aquilo que há em nós, o que nós somos. E Jesus demonstrou. Ele jamais virou as costas, ele parava, ele ouvia, ele atendia, ele aproximava, ele agachava, ele estendia a mão, ele olhava no olho, ele abraçava, ele beijava. Esse era o comportamento do mestre amado. Né? Então, Jesus, né, se agacha, estende a mão para ele, né, e diz: levanta-te, pega tua cama e anda. Veja bem, nós estamos deitados, sem nos mover, há muitos anos, mais de 20 anos. Os músculos já inteiriçados, os ossos endurecidos. E Jesus diz aquilo: levanta e anda. O que nós faríamos? Pelo menos o esforço para levantar. Atender o chamado do mestre. Levantar. É isso que nós precisamos de fazer. Então vamos lá. Que não é só isso que tem, não. Outro caso, outra situação. Também em Cafarnaum. Lá no templo de Antônia. Tem ainda em ruínas, né? O poço de Betesda. Aquele poço ficava cheio e ele era coberto. Entre paredes grandes. Se dizia que em um período do ano, anjos vinham e agitavam as águas daquele poço. E os primeiros que adentrassem naquela água ficavam curados. E ali, vejam bem, e ali também estava um cidadão, né, que, olha lá, 38 anos sem andar na mesma condição do outro. Ele precisava que alguém o levasse. Ele precisava das mãos alheias
Então, ele estava ali. E sempre que alguém conseguia levá-lo até lá e colocava, a água se agitava, mas quem andava chegava primeiro, não era? Imagina, nos tempos de hoje as pessoas já voavam, já dava aquele salto, né? E já caía. Então ele nunca conseguia, coitado, chegar lá. Então, Jesus também se aproxima dele e diz para ele: o que queres? Ah, eu quero me curar. Então por que não entra na água? Ah, Senhor, mas não tem como. Sempre que há um movimento, quando eu faço um esforço para tentar me arrastar, os outros já entraram, eu não consigo. Então Jesus diz para ele também: levanta, né? Pega a tua cama e vai para casa, vai embora, vai. Gente, essas falas têm uma profundidade enorme. Nós poderíamos passar a noite inteira falando sobre isso aqui, tá? Esta está registrada em João. A outra anterior está registrada lá em Marcos, contando isso aí. Vamos começar a analisar nos detalhes? Hã? Vamos começar a falar da cama, do leito, do catre. O nome que se dê a alguma coisa que coloca uma padiola, coloca alguém em cima e carrega. Né? Pois é. Nos textos bíblicos, para aquele entendimento, para aqueles tempos, né? Esta cama, este catre, este leito representa cumplicidade, representa união de pessoas, representa casamento, matrimônio, vínculo de compromisso. Olha que isso é muito importante para toda essa história aí. E é daqui do nosso relacionamento com as pessoas que surgem as mazelas, onde nós nos viciamos, onde nós caímos, onde nós erramos, onde nós desenvolvemos os nossos egos, onde cristalizamos os sentimentos mais inferiores pelas dívidas, né, feitas em relação ao outro, e por isso que nós ainda estamos sofrendo até hoje. É por isso, é bem por isso. Então vejamos. Todos nós temos também o nosso leito provacional. Aquela cama, aquele leito, aquele catre, era o leito provacional dos dois paralíticos. Dos dois. E nós também temos. Veja lá, a ordem de Jesus é para que nós venhamos a nos recompor diante da nossa consciência. Enquanto nós não nos recompormos com a nossa consciência diante das pessoas, não estivermos quites com tudo aquilo que nós fizemos de mal, primeiro arrepende, depois expia, e depois da expiação, de aprender com as lições dolorosas que fez os outros passar, o que nós precisamos de fazer? Tem uma coisa que é super importante. Primeiro arrepende. Depois você passa pelas expiações, pelas situações, né? Pela lei de causa e efeito. E depois nós temos que nos recompor diante dela. Cativá-la novamente. Desenvolver, né, o amor por elas e elas voltarem a nos amar novamente. Olha só que coisa. Tem essas três fases aí, né? Então, veja bem. Jesus diz, a ti digo, levanta-te e anda. Toma teu leito e vai para casa. Jesus falou, ó, vai ser feliz, meu amigo. Pode ir, vai. Vai curtir a vida, você sofreu demais, aproveita. Não. Jesus falou, cata teu leito e vai para casa.
Mas vai para casa? Hã? Pois é, gente. Então, esse leito provacional aí se refere a casamentos, a uniões, nem que sejam relacionamentos temporários em que um brinca com o sentimento do outro, engana o outro com palavras melífluas, faz promessas e não cumpre, engravida e joga para a rua, induz a prostituição, machuca, fere, magoa, mata. Isso tudo acontece. A gente está vendo aí acontecer coisas absurdas nos relacionamentos. É assim? Há quase de 10 em 10 minutos, uma mulher é morta por feminicídio. Sem falar na violência e no espancamento que as mulheres sofrem, né? E outros tipos de maltrato. Então, essas situações Jesus já chamava. Ele não podia naquele tempo falar claramente, mas ele já falava. Levanta, pega a tua cama e vai para casa. Assume a responsabilidade, esteja com a sua família. Era isso, né? Então, veja bem, casamentos provacionais quase não tem aqui no planeta Terra, tá? Mas a gente vai mencionar assim mesmo, viu? Então, olha lá, são frequentemente considerados como parte da reencarnação, onde as pessoas se unem para experimentar relacionamentos e aprender sobre o amor e a responsabilidade. O amor é tão fraquinho, começa pegando fogo. Hã? Daí, 2 anos, 3 anos, e já não arrependi, não gosto mais, não amo mais. Não, você engordou, você tem estria, a sua barriga cresceu. É assim, né? Isso é assim para nós. Outra, esses casamentos podem ser vistos não como expiação, como punição para aquelas pessoas que estão ali, mas olha lá, gente, ó, como oportunidade de se conectar, viu, com experiências passadas e enfrentar desafios emocionais e espirituais. É ajuda mútua, é solidariedade na dor, na dificuldade. Passa, né? E é melhor resolver bem as pendengas aqui, porque depois vai voltar. Depois volta, né? Então vamos lá. A Bíblia, né? Lógico que a Bíblia é um livro que tem que ser lido, entendido, fala num sentido muito figurado, não é o único livro que traz verdades, né? Mas é aquela que é mais lida pelos cristãos. Né? Então, ela menciona o leito também, olha só, o leito como espaço de beleza e de amor, e não é verdade? E não é verdade? O leito também é um espaço de amor. Ali uma mulher dá luz a um ser. Ali alguém passa por uma cirurgia e se recompõe fisicamente. Né? Ali no divã, ele passa pelo diálogo, pelo tratamento emocional. Ele se recompõe. Ali ele deita, ele recebe o tratamento espiritual. Ali ele se deita com aquele que elegeu, que escolheu. Ele ama e é amado, ele troca energias, porque sexo é troca de energia. É troca de energia. Por isso que a gente precisa muito bem ter responsabilidade diante da sexualidade, das escolhas que nós fazemos, porque é muito sério. Envolve não o corpo físico e um simples gostar, mas as próprias energias do outro em que eu me alimento e o outro se alimenta das minhas energias. Olha que coisa mais linda. E a ideia de casamento provacional é que ele pode ser uma forma de evolução pessoal e de construção de um lar baseado em valores e compromissos. Lar, família,
é lugar de desenvolver virtudes, laços afetivos, é lugar de assumir compromisso, né? É lugar de ajuda. E esses aspectos todos aqui, ó, refletem a importância do casamento provacional na vida espiritual, emocional e até física de todos nós, de todas as pessoas, né? Então, veja bem, aqueles dois indivíduos estavam submetidos ao leito das provas. Mas de onde que veio? Por que veio aquelas lesões? Por que que eles ficaram doentes? Por quê? De onde que veio aquelas enfermidades? Que eles ficaram tanto tempo sem andar? Tem motivo. De onde vem isso? Das enfermidades da alma. E onde que o indivíduo acumulou essas enfermidades? Durante as várias encarnações. De que forma? Com as pessoas com que ele viveu, que ele andou, com que ele falou, como ele reagiu, o que que ele fez com o outro. Gente, é grave. Gente, é grave. Né? Então, o paralítico chega à enfermaria da vida, igual nós. Né? Nós chegamos aqui, ó, na enfermaria da vida, para o encontro sublime com o médico do amor. Qual que é o médico do amor mesmo? Hã? Jesus. Através dos seus ensinamentos, dos exemplos que ele nos deu. Então, nós vamos nas fieiras encarnatórias ali, veja bem, parece que não está nem funcionando ali da TV. Nós temos categorias, classes, ordens. Veja bem, a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, né? Que a gente está com o pé neles aqui ainda, né? O mal ainda está predominando. Eu estou falando no pé para ser bem positiva. Então, olha lá. Ainda tem maledicência, inveja, orgulho, ciúme, ignorância, ódio, cobiça, egoísmo, falta de fé, guerras, intriga, e tudo que vocês estão vendo, sentindo e percebendo no ambiente, junto com as pessoas. Então, é isso. Na segunda ordem, quando a gente dá uma avançada, está ali a categoria dos espíritos bons. O bem já está predominando. Há mais bem do que mal. Eu ouso dizer que nós estamos numa fase de transição no planeta onde o bem é muito maior do que o mal. Porque senão nós já tínhamos escafedido há muito tempo. Me perdoe o palavreado. Ok? A gente não estava nem aqui mais no planeta. Já tinha, ó, bum. Se bem que tem uma turminha renitente que está fazendo uma força incrível para que isso aconteça. E lá, na primeira ordem, estão os espíritos puros, aqueles que já estão em comunhão com Deus, que não pensam, não vibram, não falam, não fazem mais o mal. E com o ir e vir na reencarnação, com a purificação nas lutas, o nosso espírito seguindo o rumo do Cristo, nós vamos nos alijando de todos os sentimentos negativos, dessas mazelas todas, vamos sublimando. A Joana de Anjos fala, sublimar as mazelas. Ela não é uma erva daninha que se arranca, é sentimento. Então a gente sublima. Como é que sublima? Fazendo mais parte boa, implantando mais coisas boas, lendo coisas boas, falando coisas boas, fazendo coisas boas. Nós vamos aos poucos alijando, ou seja, melhorando a nossa parte, em detrimento da outra ali. Então, quando Jesus fala, levanta e anda, pega tua cama e vai, isso é uma lição de superação. O indivíduo se supera todas as vezes que tudo está contra ele, mas ele arruma forças dentro de si e em Deus
em Jesus, na espiritualidade, nas forças do bem e do amor, e ele, 1 centímetro, ele vai à frente. O Chico fala que é 1 centímetro, não precisa nem de mais, né? Então, a ordem de Jesus é para que a gente se recomponha. Por que se recompor? Porque nós estamos descompostos. Estamos fora do ar algumas vezes. Estamos fora de conexão. Tendo dificuldade de nos conectar em algo melhor, em alguma coisa boa. Né? Então, Jesus fala, ó, a ti digo, falou pro último, a ti digo, toma teu leite e vai para casa. Caminha, rapaz, vai. A minha filha, apruma-te. Sabe aquele negócio de ir para a faculdade de manhã? Eu hoje não tô. Não, hoje você tá ótima. Levanta e vai, porque lá você vai ficar uma beleza, vai chegar aqui tinindo. Mas eu vou atender, vou fazer liberação. Será que eu vou dar conta? Porque eu tô com. Não, o que é isso? Amanhã você tá beleza. Você vai brilhar lá amanhã. E brilhou, pronto. Você tem que acreditar que você pode, que você é capaz de fazer. Eu posso, eu dou conta, eu sou capaz de fazer, eu vou conseguir. Me ensina aqui, me ajuda aqui. Pronto, esse é o jogo da vida. E veja bem, Jesus se agacha para ajudá-lo. Essa coisa de agachar para atender o paralítico, de você agachar para conversar com a criança no nível dela, olho no olho, tem uma importância enorme. No Espiritismo, Jesus agachar-se, inclinar-se para atender o paralítico de Betesda, simboliza a divina compaixão e a humildade que Jesus estava demonstrando ali naquela hora. É como alguém te parar e você continuar andando e não, vira e atende. Olha no olho. Se precisar de pegar, pega na mão. Não tem nada não, aceita um abraço. A pessoa fica feliz com o abraço. Mais do que o dinheiro, às vezes, né? Então, ele desce ao nível do sofrimento e do isolamento moral do enfermo para poder reerguê-lo. Olha que coisa interessante. Esse agachar aqui representa o auxílio direto àquele espírito que está ali paralisado na dor, meus irmãos, desanimado ou acomodado de longas décadas. Às vezes a gente tem algum amigo ou amiga na depressão, vai lá, levanta, vamos para o banheiro, vamos tomar banho. Tomar banho, vamos pôr sua melhor roupa, vamos dar uma volta, vamos passear. Vamos tomar um sorvete. Tem isso não, vamos lá. Muitas vezes é preciso fazer isso com as pessoas. Ajudá-las até que elas dê conta de ter essa força interior para poder sair do patamar que elas estão. Eu já cheguei a período de eu necessitar da oração e eu não dava conta de orar o Pai Nosso. Eu só chorava, chamava meu marido e falava, lê o evangelho em voz alta para mim. Ora em voz alta para mim. Mas você tem que ouvir. Então, é isso que nós estamos precisando de fazer. Tá? Então, ele levanta e carrega a cama. E não mais o contrário, não é a cama que vai carregar ele mais. Ele não vai sobre a cama, ele vai levar a cama. Essa cama, ela o fará lembrar dos momentos dolorosos que ele passou e por isso ele precisa de tomar uma providência, fazer diferente para que ele não volte para aquela mesma situação, para aquela cama. Então, levanta, pega tua cama e anda, conscientização. Tá? O pedido para carregar o leito vai reforçar a necessidade do ser humano, deixar de ser apenas um paciente. Agora você não é paciente.
né? Passivo, submisso. Não. Assuma a responsabilidade da sua própria cura, da sua caminhada evolutiva. É isso que precisa estar fazendo. Cura e evolução. Você vai se curar andando, caminhando, trabalhando, caindo, escorregando, errando, levantando, fazendo de novo, insistindo. Sem ter vergonha. Tem que ter vergonha de nada, não. Né? E o gesto é a suprema demonstração de que o amor de Jesus alcança sempre aqueles que estão esquecidos, incapacitados temporariamente, né? Convidando à superação e ao reerguimento moral e espiritual. Então, meus irmãos, a ordem era para que ele regressasse para as lutas, para o trabalho. Isso. Vai caçar serviço, vai trabalhar. Não é assim? Pois é. Então, olha só, não foi no grupo familiar que nasceu a paralisia dele? Foi, com certeza. Com pessoas próximas que nasceu as querelas, que fez mal, né? Desse jeito. E hoje, as doenças vêm. Na época que o André Luiz escreve seus livros, não vou citar o nome, mas um dos seus instrutores lá, de um daqueles livros, estava há muito tempo andando, tentando procurar a sua madrasta, quem ele ofendeu em uma encarnação. Ele acabou com a vida dela para tirar ela do caminho do pai. Entendeu? E não é fácil encontrar as pessoas no mundo espiritual também, para se recompor diante delas, para se refazer com elas. Por isso que Jesus falava assim, ó, aproveita enquanto está a caminho com o teu inimigo e se reconcilie-te com ele. Porque muitas coisas podem acontecer, depois há um desencontro e você não terá paz enquanto você não encontrar com aquela pessoa e não se refazer junto a ela. Então, nós também estamos precisando de assumir o nosso leito de testemunho, assumir as nossas responsabilidades, as broncas que nós estamos enfrentando, as provas, as dificuldades que a gente está passando. Ninguém está lá no trabalho errado, no lugar errado. Ninguém se encontra e se liga afetivamente às pessoas do nada. Nós não estamos reunidos aqui nessa casa, no movimento espírita de Uberlândia, no Brasil, à toa. Vocês dois não foram meus alunos também à toa, não. Vocês mereceram passar por aquela prova dolorosa, né? Então é isso. Então é isso. Nós precisamos dar graças a Deus. Então, se foi no grupo familiar que nasceu paralisia, precisamos resolver as pendengas internas dentro do núcleo familiar. O problema é quando aparece um terceiro, né? Não tem aqui. No grupo. Terceiro. Né? Tem uma dupla e aí aparece mais um. Pronto. Aí desandou. Aí desanda. Porque aí você quer ficar livre de um para assumir o outro. Aí começa aquele sofrimento todo. Não é? Então, a gente precisa, tá, encontrar a nascente das nossas dores. Onde elas nasceram? Nas contravenções da lei de Deus, nas infrações da lei divina, ludibriando, enganando, assambarcando as coisas dos outros. Né? Então,
Aí que está a origem de tudo, das nossas dores, das enfermidades que vão aparecer em determinado momento da nossa vida e nos colocar à prova. Viu, gente? A primeira coisa que o espírita e todo cidadão do universo precisava entender é o motivo de todas as coisas. Então vamos lá, vamos caminhando. Então a proposta de Jesus se dá em 3 etapas para nós. A primeira etapa da psicoterapia, levantar. Não se rebaixar diante da culpa. Vai vir a culpa? Vai. Mas você não vai ficar paralisado diante dela, não. Dar-se nova oportunidade, se dê oportunidade de avançar, de crescer, de melhorar. Deus te ama do jeito que você é. E nós precisamos de nos amar do jeito que nós somos, com as nossas sombras, com as nossas mazelas. Nós não vamos passar a mão na nossa cabeça, não, eu sei que eu sou assim, 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 e eu não faço nada para mudar, não. Eu me amo, Deus me ama como eu sou, mas eu sei que eu preciso mudar. Eu não posso continuar assim, não é? E exercitar o auto-perdão. Eu me perdoo por ter sido omisso. Eu me perdoo por ter suportado muita coisa. Por tudo que você achar que precisa se perdoar, se perdoe, tá? Tenha compreensão de si próprio. É isso, né? A segunda etapa da psicoterapia, pegou o leito. Esse pegar o leito aí é compreender o para quê do leito. Não é o porquê, não, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Não tem porquê, não. Para quê? Qual que é a finalidade da minha doença, da minha enfermidade, da minha paralisia, da minha cegueira, da minha idiotia? Qual que é? Outra coisa, no percurso desse itinerário, como eu fui, como eu me comportei nesse itinerário, na caminhada evolutiva? O que será que eu fiz para estar passando por ela? Você está vendo? Você está analisando o percurso que você veio fazendo. E outra, mudança pessoal. Tem que mudar, gente, tem que mudar. Não tem jeito. Não olhar para trás. O que é não olhar para trás? Olhar para trás você pode, para ver se tem alguém caído para ajudar. Você não pode ficar se lastimando pelo seu erro. Errei, fiz, e daí? Lembra do Chico Anísio? Só, mas quem não é? Errei. Só que eu não vou cometer isso mais. Não foi bom para mim. Não me serviu de nada isso aí. Né? Então, a marca é o símbolo da vivência anterior. Se eu tivesse caminhado bem, eu não estaria assim. É igual aluno. Começa o ano, material novo, aquela alegria toda. Em março já lascou tudo. Final de março já tá, não quer saber nem de ir na escola mais. Tem uns que parece que não leva nem pasta, não tem lápis, não tem caderno, não tem nada. Não faz a tarefa, não faz nada. E aí? Aí chega lá no final do ano, nossa, se eu tivesse feito todas as tarefas, se eu tivesse ido, se eu, mas aquele tempo foi, você terá outros. Nunca é tarde para aprender, não é assim? Então, ir para casa. Ir para casa como Jesus mandou é compartilhar as maravilhas da nossa transformação depois da doença, depois do leito, depois da dificuldade e falar do seu aprendizado, dos ensinamentos que nós tivemos com o Evangelho de Jesus, né? Para a família. Ter uma forma renovada de convivência com os nossos familiares. Isso, é isso. Então, encarar o lugar que nós devemos estar. Nós estamos aqui no planeta Terra, nesse momento de transição valiosíssimo,
passando por essas coisas todas, vendo essas coisas todas acontecer, né? Tem hora que a gente quase fala assim, meu Deus, manda uma nave aí que eu tô querendo subir. É aqui que é nosso lugar. Esses são os irmãos que nós merecemos estar com eles. E nós somos responsáveis por tudo que chega até eles também. Então, nós temos a obrigação de orar por eles. Não é? Agradecer. Precisamos de insistir numa postura nova. Primar por uma convivência digna e reta. Olha lá, a família nos recebendo. Imagina a felicidade de uma família, de alguém que venceu o vício, que conseguiu se curar de uma enfermidade. Todos vão se alegrar, né? Então, agora nós vamos falar da paralisia da alma. Nós estamos falando do paralítico. Paralisou o corpo. A doença está na alma. Mas a paralisia da alma, né, é falta de virtude. E paralisia da alma e falta de virtude, de acordo com a doutrina, né, são consequências diretamente da imperfeição nossa. De tudo que é trem errado que a gente faz. De tudo que é coisa errada que a gente faz. Então, a virtude ela é considerada uma qualidade. E as virtudes são várias que demonstram um único sentimento, que é o amor. Você sabia que só existe um sentimento? Só tem um sentimento, que é o amor. A ambição é o quê? É o amor egoísta, só para ele. Eu quero mandar em tudo, ser o poderoso, e vocês vão ser subjugados. Né? O outro vai lá e mata, crime passional. Eu amo demais. Ama. Tem amor ali, mas um amor doente, possessivo, e daí por diante. Né? Então, as virtudes, olha ali, é o amor que desenvolve em autoestima, responsabilidade, prudência, respeito, solidariedade, fraternidade, tolerância, verdade, esperança, fé, honestidade, ética, moral, preservação, conservação. Nossa! Então, de acordo com o Espírito Emmanuel, a virtude é uma conquista. Eu achei linda essa frase. Conquista sublime e duradoura do espírito ao longo das estradas da vida, incorporada eternamente nos seus valores, naquilo que a gente adquire. Fruto de quê? De trabalho e de esforço pessoal. Essa semana é fantástica. Tem jeito de eu esquecer desse cara, não. Então, veja bem, Jesus lá em Lucas diz o seguinte, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Ele está falando do quê? Está falando das coisas do espírito, das mazelas da nossa alma, dos egos doentes que nós temos. Né? Está falando é disso. Aí vem o Freud, trazendo, né, a teoria da personalidade ali. Olha o que ele fala. Que a vida ela está submersa no inconsciente e é um constante clamor em direção à luz. Nós nos sentimos desassossegados, queremos algo. Queremos sair, queremos ser diferente. Hoje eu falei assim, meu Deus, eu tô cansada de chá, de pão, eu não quero rosca, eu não quero pão de queijo, eu tenho que tomar uma atitude, o meu corpo está pedindo outro tipo de coisa e eu preciso me adequar. Não dou conta, não. Não dou conta, não. O meu corpo, parece que ele está me comandando. E que é isso? Nada pode. Que restrição, meu pai. Né? Então, veja bem. Então, olha só. O Freud coloca lá, né, aquele iceberg lá como se fosse a nossa mente. Né? Acima da água lá, ó. Tá vendo? Ó, tem o consciente, só que é a pontinha. Lá no consciente tem o nosso pensamento, a organização, o planejamento, a contagem, a razão, tudo que você
vibra, aspira, que você pensa na sua lucidez aqui, não é? Mas tem um interregno lá, que é o nosso subconsciente, ou o pré-consciente. Ali estão as memórias, as lembranças, né, que nós adquirimos nessas vivências com as outras pessoas, na nossa proximidade. E lembra, você não erra, você não comete falta, né, só com as pessoas que estão longe, mas principalmente com quem está perto, né? Conosco mesmo. E o inconsciente? Olha lá. Lá se arrasta dor, tristeza, angústia, desgosto, momentos de felicidade, de prazer. Mas o prazer aqui, vocês sabem, né? Que é só, não é os prazeres da alma, é os prazeres da carne mesmo, né? Antecipação, as surpresas, né? Todas essas coisas. E nós precisamos de chegar a um determinado tempo onde aquelas duas partes ali, ó, elas precisam estar ajustadas, equilibradas. Quando nós estivermos bem com tudo aquilo ali, aí a gente vai aprumar, tá? Aí a gente vai levantar e vai andar. Jesus vai despreocupar, porque não precisa ficar em cima mais, estimulando ali, mandando ir para frente, né? Então nós temos 4 fases na vida. Criança, aquele infante que você faz tudo para ele, providencia tudo para ele. Quando nós não temos condição de pensar e prover por nós na caminhada evolutiva, Deus faz isso para nós. Ok? Muito bem. Na juventude, a gente faz o primeiro contato com as sombras, né, estruturadas em nós, que a gente foi acumulando tudo aquilo lá nas vidas sucessivas. Tá certo? E diante de tudo que é frustração que a gente foi encontrando pelo caminho, a gente vai construindo uma fortaleza, um muro, uma defensiva, que se chama ego. O menino agressivo na escola é aquele que é agredido em casa. Então, ele já se arma para as pessoas não se aproximar, porque sabe, é uma forma de defesa até, né? Mas que, se não tiver um controle, uma educação, as coisas elas descambam. Então, veja bem, o centro superior da consciência é o eu. O eu, todo mundo tem. Olha lá, ó. É a soma total dos pensamentos, das suas ideias, seus sentimentos, lembranças, percepções, né? Tudo que você vai acumulando. Agora, o ego é o centro da consciência inferior. Fiquei magoada com aquilo que você me falou. Você não quis cantar comigo naquela época lá, agora não sou sua fã mais, não tô nem aí. Quando vejo, lembro daquilo 10 anos, 30 anos atrás. É assim. Entende? É assim que a gente faz. Então, nós vamos arquivando coisas, ressentimentos dentro de nós. Vai arquivando. Sabe o que é isso? Veneno. Veneno. A gente fica envenenado, sabe? Irado. Fica. Né? E esse ego aí vai se construindo através das diversas personalidades que a gente anima nas mais variadas encarnações. Personalidade interesseira, falso, hipócrita. Nossa Senhora. Terrível, né? Tá aí, ó. E estas coisas vão chegando um momento na nossa vida que começa a incomodar tanto, causa um rebuliço enorme dentro de nós. São os conflitos existenciais. Eu quero isso, mas quero aquilo e aquilo outro. E não contento com aquilo que eu estou tendo. Eu quero uma vida que eu não tenho, mas eu quero aquela. Eu não quero essa. Uma insatisfação. Então, quando um ou mais conflito existencial está isolado na nossa vida e não é devidamente enfrentado e superado corretamente, é lógico, né?
causa um inferno dentro de nós. A gente vive como se estivesse no inferno, né? Céu e inferno é estado de alma. Vocês compreenderam? Um espírito superior, eles vivem nos umbrais, nos piores lugares, levando amor, amparando. Eles não é lugar para eles, porque é o que manda, é o sentimento. Então, por isso que Jesus advertiu, ó, no mundo teríamos aflições, né? De tal sorte que as situações difíceis, sobretudo nas relações humanas, devem gerar muita reflexão para nós, né? Aí a gente passou pela, né? A gente chega na meia-idade. Eu estou na meia-idade, né? Estou na meia-idade. Quando eu passei meu cabelo de vermelho para loiro, cheguei acho que naquele UAI que faz documentos. Aí o guardinha veio lá com o negócio da preferencial para mim, o Joaquim, né? Eu tinha o quê? Uns 40? Falei, nossa, preferencial? Jesus! O quê? O loiro? Pai, eu falei, não, gente, não, moço. Até hoje eu não entro na preferencial. Deixa os outros entrar. Ai, o que é isso? Então, nós adentramos na meia-idade, né? Somente na metade da vida retomamos de forma mais incisiva e amadurecida as pendências eternas. Aqui que a gente começa a pensar nas pendengas aqui, ó. Nas pendências também. É aqui, ó. É ou não é, gente? É aqui que a gente começa a colocar os novinhos aqui, ó, a barba de molho. Entendeu? Pois é. Nessa etapa da vida aqui, severas ameaças à nossa zona de conforto vem até nós. Tudo que é tipo de coisa para aparecer, para te tirar da área de conforto, para te desacomodar, vem. Mas a psicologia explica. Você não cresce sem a desacomodação. Você tem um problema. Você luta, tal, vai lá e resolve. Tá tudo bonitinho. Ok? Aí vem outro problema para te desacomodar. Senão você não cresce. Entende? Para te colocar você para frente o tempo todo. Então, é isso aí. Aí vai chegar aquela fase para nós daqui uns dias, viu, gente? Ó, eu não tô longe disso aqui, não. O ano passado eu errei minha idade pela segunda vez. Tá vendo? Podia pegar isso. Né? Eu pensei que eu tinha completado, era 68 anos lá e não era nada. Era 67. Depois que eu descobri, eu fiquei muito triste. Eu queria já chegar nos 70 já, né? Olha só. Que coisa, né? Então, gente, a fase da idade, do idoso, da experiência, né? É a fase da colheita. Colheita da experiência, da sabedoria, da vivência da encarnação, funcionando como fruto que amadurece, fruto das escolhas que você fez. Agora, pensa se você não viveu bem a vida. Se você desprezou as oportunidades, brincou com o sentimento das pessoas, lesou os outros, tomou o que não era seu, tirou o outro do seu caminho para poder subir à frente em alguma situação. Aqui também é a hora da colheita, daquilo que nós fizemos por escolha. Então, nós precisamos imensamente de paciência para não tombar na irresponsabilidade na encarnação, diante das dificuldades. Nós precisamos de buscar o desapego da vida ideal para a vida real. Certo? Meu filho, olha, você não é milionário, seu pai e sua mãe trabalham, é servidor público, o seu nível de vida é esse aqui, e você estude, você lute, trabalhe e se aproprie do saber para que você possa conquistar as suas coisas. Agora, se você morre
para dar tudo para o seu filho, fazer todos os caprichos dele, ele nunca vai valorizar aquilo, né, que ele tem. E ele vai sempre querer mais, porque acha fácil pedir e ganhar, né? Então, nós precisamos de ter cuidado com as fugas, a manifestação de tédio interior, de tristeza, de depressão que surge na nossa vida. E ela pode surgir da meia-idade e quando nós somos idosos também. Quantos suicídios de idosos está se tendo por aí? E aí a gente volta. Vocês se lembram daqueles 4 que abriram o telhado e desceram com grande dificuldade para o paralítico até Jesus que estava dentro da casa? Isso aí é uma coisa linda. E é um exemplo para nós e um chamamento. Quando nós encontrarmos qualquer pessoa em necessidade, nós precisamos de ter obstinação, como eles tiveram, ousadia e criatividade. Eu não pensaria em abrir um telhado para descer lá dentro. Eles foram ousados e criativos. Eles superaram obstáculos imensos. O Zaqueu superou obstáculos, subiu naquele sicômoro daquele tamanho. Foi mais cedo para não apanhar do povo, que o povo não gostava dele, né? Tiveram fé em ação. E esses 4 aqui, ó, representam a importância da intercessão e da unidade na amizade quando as pessoas que estão próximas a nós estão passando por qualquer tipo de dificuldade financeira, emocional, espiritual, física. Olha aí, vocês já pensaram nisso? Olha quanta lição tem nisso, né? O outro, da mesma forma, alguém levou. Vocês conheceram, pelo menos de nome, Jerônimo Mendonça? Ali de Tuiutaba? O Jerônimo Mendonça, até 18 anos, já tem foto lá, ele vinha aqui em Uberlândia, ele era da nossa mocidade, da casa lá na época, tem foto dele lá com os jovens lá. Um dia ele foi no cinema e não levantou mais. E ele era carregado na cama. De todos os filhos, ele era o único que não parava em casa. O dia inteiro andando. E o povo carregando. Tem asilo, orfanato, entidades caritativas. Visitava as empresas tudo de cama, pedindo dinheiro. Trabalhou. Tinha uma voz, uma eloquência, uma coisa tremenda. Quem ouvisse procurava falar, não é possível que esse corpo está aqui na cama magérrimo, falando dessa forma. Dor 24 horas, tinha que pôr peso em cima dele. Por fim, já estava só comendo coisa líquida. Fazia cada palestra maravilhosa, tive a oportunidade de ver muitas. Né? Na cama. Quantos cegos, quantos paralíticos, quantos cadeirantes, quantas pessoas que não têm os membros rastando, vendendo coisa no semáforo. E muitas vezes a gente nem compra, né? Vamos colaborar. Estão lá trabalhando. Estão lá sendo ousados, criativos, obstinados, colocando a fé em ação. E nós precisamos de colocar a nossa também. Então nós estamos precisando de ser ousados, gente. Vamos ser ousados? Tá? É a sua atitude frente ao problema que determina aonde você vai chegar. Ao desanimado aqui, ó. Tá no mesmo buraco, mesmo tamanho. Mas tá ali reclamando, ai Deus, manda Senhor, manda um anjo vir me buscar, me dá asas para eu subir. Hã? Vai nessa. O outro não, começa com a pedrinha, vai ali com a mão, bate a pedra que aqui tá duro, tal, vai fazendo degrauzinho e sai do problema, não dá dificuldade. Quando Jesus manda o paralítico pegar a tua cama e ir para casa, né? Ele foi encontrado por um daqueles fariseus que perguntou: o
que você faz? Eu fui curado. Sim, eu sei. Mas foi curado porque, não sei falar o nome dele, não se lembrava. Não sabia contar quem. E ele me disse que é para eu pegar a minha cama e ir para casa. Eu creio que você não vai poder fazer isso, não. Você vai poder levar sua cama, não, porque hoje é sábado. Era o quê? O que esse religioso, né, representava? O formalismo e o legalismo na religião. Eu não posso usar isso, não posso ser assim, não posso ser assado, não posso fazer aquilo e nem isso, nem aquilo outro. Né? Lembra da parábola do caído lá? Do samaritano? Pois é. Nós precisamos de aprender a assumir a parte mais difícil do negócio. Aquela que os outros não querem. Né? Então, mais tarde, ele encontra com Jesus lá, no meio da multidão. E aí Jesus fala para ele, vai e não volteis a pecar. E o Espiritismo nos ensina a reconstruir o nosso ego, meus amigos, tá? Alinhar o nosso ego às leis divinas, transformando o nosso eu rígido, centralizador, que cobra, que pune, sabe? Em um ser mais altruísta, consciente, equilibrado, harmonioso, amoroso. Tá? É isso aí. Então, vai e não voltes a pecar. Essa frase aqui está chamando você para reforma íntima. Vai para sua casa, vai trabalhar, vai amar os seus. Continua a sua vida, vai ser feliz com a sua família. Vai te fazer feliz, vai ser feliz internamente. E esse conselho também é interpretado como um chamado, né, para abandonar os nossos vícios e as nossas imperfeições. Por quê? Tudo aquilo que nos acontece é um aviso, é um alerta, é um chamamento para uma vida melhor. Então, eu termino com estas frases aqui de baixo, que são de um morador de rua, a gente acha no YouTube, cara inteligentíssimo. E ele diz assim, paralítico é o que não consegue andar em direção ao próximo. Cego é o que não vê seu irmão morrer de fome e de frio. Finge que não vê, né? Surdo é o que não tem tempo de ouvir um amigo ou um irmão. Anão é quem não deixa o amor crescer dentro do coração. Diabético é o que não sabe ser doce com as pessoas, elegante, amargo interiormente. Tem um espírito amargo, né? Louco é o que não consegue ser feliz com o que possui. E ele termina assim, a pior deficiência é ser miserável. Porque todo miserável é aquele que não acredita em Deus. Né? E você, nós acreditamos. Então, levanta e vai. Fica com Deus, viu? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para levantar e ir, para fazer o que tem que ser feito. É ou não é? Nazaré, presente para você. Meu Deus. E eu queria te dar um abraço em nome de todo mundo que queria te abraçar nesse momento e eu tenho oportunidade, tá, gente? Que coisa boa. Deus te abençoe, meu amigo, viu? meu lindo. Olha, toda palestra é sua, eu tenho a oportunidade de dizer isso e eu vou repetir. Você é muito cirúrgica, Nazaré. E apesar de ser cirúrgica, falar o que a gente precisa, ela fala de uma maneira tão leve que a gente ficaria escutando por horas, horas e horas. Eu passo anestesia. Que bom que você aceitou esse chamado e está trilhando esse caminho. Vir nessa casa aqui, isso aqui é o portal da luz, gente. Isso aqui é fantástico. Meus amigos, Deus abençoe. boa noite para todos nós. Nós estamos comemorando, né, 26 anos do portal e não é 26 minutos, não é 26 dias e não é 26 meses. São 26 anos. E eu fiquei, assim, eu sempre fico refletindo quando eu vou fazer prece pro portal
eu fico pensando assim, como que a espiritualidade chegou para a espiritualidade maior com esse projeto e, assim, o chamado para o portal foi: ide e pregai o evangelho para todas as pessoas. E quando essa casa ela é feita aqui no mundo terreno, essa frase, esse chamamento de Jesus faz total presença em nossas vidas. Porque quantos de nós chegamos aqui segurando nossos leitos, com as Verdade. nossas dores, com nossas aflições, e o portal nos convidou para trabalhar. Muitos trabalhadores que estão aqui nesse momento podem relembrar aí de algum momento que a gente estava fragilizado e teve esse chamamento de Jesus através do portal. Quer Exato. trabalhar? Quer aplicar o passe? Olha, vai ter um curso de passe. Olha, quer ajudar na galinha? Olha, quer ajudar na sopa? Olha, quer ajudar no lanche? Quer ajudar na evangelização? É o chamado de Jesus. Que bom que essa casa sempre nos convida a seguir esses chamados, né? Que Jesus nos Exato. ampare sempre. Vamos Muito obrigada. à nossa prece. Então, nesse instante, vamos imaginar que Jesus está caminhando entre todos nós, nos convidando: levanta-te e andas. Esse chamamento que faz tanto sentido para as nossas almas, muitas vezes cansadas. Agora vamos agradecer Jesus por essa casa de amor, que há tantos anos nos ampara e que foi fundada com o propósito de trazer para todas as pessoas que chegam aqui o estudo e o trabalho. Que o chamado desta casa possa continuar para toda a eternidade, nos proporcionando este amparo celestial, nos trazendo esse abraço de Deus a nos dizer: filho, eu estou com vocês. Eu quero que vocês sigam a jornada evolutiva confiando que a vida vale a pena e que apesar dos conflitos, apesar das dificuldades, todos vocês estão amparados pela luz que vem do universo celestial. Gratidão aos espíritos amigos. Gratidão por sempre nos proporcionar esses encontros cristãos, que nos dá a oportunidade de pegar um na mão do outro e dizer: vamos caminhar juntos, não estamos sozinhos. Que o Senhor possa sempre iluminar esta casa, protegendo e amparando cada cantinho deste ninho de amor. Abençoe também essa espiritualidade amiga, Senhor Jesus, que sempre nos ampara, nos protege e que sempre nos traz o seu chamamento. Levanta-te e segue o seu caminho, confiando e acreditando no amor celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E viva o portal! E viva!